Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Nós vamos começar hoje a estudar os triângulos, tá? A gente vai falar algumas coisas, algumas propriedades importantes do triângulo que eu considero a figura mais importante que você tem na geometria. Então se você conseguir, você vai conseguir lembrar todas as propriedades que a gente tem no triângulo, cara, isso vai facilitar demais a sua vida, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é como desenhar um triângulo. Você fala assim, pô professor, você tá me zoando, né? Como que eu vou desenhar um triângulo? Desenhando o triângulo. Só que tem algumas coisinhas do triângulo que são específicas da figura. Então, primeiro, quando você vai desenhar um triângulo, óbvio que você sabe que ela é uma figura que tem 3 lados e 3 ângulos. Tudo bem? Então aqui, ó. Aqui está o triângulo. Tá joia? Então nós temos aqui o triângulo. 3 lados, 3 ângulos. Daí o que acontece? Para cada um desses vértices do triângulo, ele vai receber um nome. Isso aqui vai ser um ponto, né? A interseção dos 2 lados define um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. E a gente geralmente dá nome para esse vértice. E geralmente esse nome é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu vou colocar assim, ó. Aqui eu tenho o triângulo. Aqui eu vou chamar de vértice A. Aqui eu vou chamar de vértice B. E aqui é o vértice C, tudo bem? Então esse aqui é o triângulo que tem vértices ABC. Daí nós vamos ver aqui que esse ângulo A, esse vértice A vai definir o ângulo A, aqui vai definir o ângulo B e aqui vai definir o ângulo C. Já falamos disso aí. Agora, ó, o importante é você ter o seguinte, ó. Cada triângulo ele tem um lado. E cada lado ele vai ter uma medida. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o lado AB. A distância do ponto A até o ponto B representa a medida do lado AB. Mesma coisa, a distância do ponto B até o ponto C, a medida do lado BC, e a distância do ponto A até o ponto C me dá a medida do lado AC. Só que, para o triângulo, a gente vai adotar a seguinte coisa. Sempre que você desenhar um triângulo e der nome aos vértices do triângulo, importantíssimo isso, tá? O lado oposto recebe o nome do vértice. Como assim, professor? Olha só que coisa mais linda do mundo. Tá vendo que aqui eu tenho o vértice A? Quem é o lado oposto ao vértice A? É o lado BC. Tá vendo? Então aqui nós temos o lado BC. O lado BC, a gente vai dar para ele o nome do vértice oposto. Então o vértice oposto ao lado BC é o vértice A. Então a gente vai falar que esse lado aqui, ó, é o lado A. Então, geralmente, quando você tem aqueles exercícios que ele fala assim, ó, um triângulo ABC cujo lado A mede 10. Você não pode colocar essa medida 10 de qualquer maneira. Se ele te falou que o triângulo é ABC e está falando que o lado A mede 10, o lado que mede 10, o lado A, é o lado oposto ao vértice A. Você pode até desenhar o triângulo em qualquer posição, mas na hora de que você for colocar essa medida, você tem que tomar cuidado com isso. O lado recebe o nome do vértice oposto. Então, por exemplo, ó, se você chamasse esse vértice aqui de vértice P, automaticamente esse aqui seria o lado P, tá? E aqui continuamos, né? Então aqui eu tenho o vértice B, aqui é o lado B. Aqui eu tenho o vértice C, aqui é o lado C, tá? Então nós temos aqui o triângulo ABC, de lados ABC, onde o lado recebe o nome do seu vértice oposto. Tudo bem? Daí nós temos também os 3 ângulos internos, né? Aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo A. Só que, moçada, esse ângulo A aqui, ó, na verdade, a gente diz que é o ângulo cuja medida vale A. Então, qual que é a medida do ângulo que tem vértice A? É o ângulo A. Outra coisa, a gente pode dizer o seguinte, ó, o ângulo A, ele é, na verdade, ele tem vértice no ponto A, mas ele é o desenho entre esses 3 pontos aqui, ó, a abertura entre o ponto B, o A e o C. Então, a gente pode dizer, a gente também pode escrever o ângulo A da seguinte maneira, ó. Posso falar que o ângulo A é o ângulo BAC. Então, ó, 3 pontos distintos aqui, ó, determinam um ângulo que tem, aqui no caso, o vértice A. Mesma coisa eu poderia falar aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo B. E aqui eu tenho o ângulo vértice no ponto C, ângulo C. Tá?
Perceba que eu fiz 3 marcações diferentes, ó. Esse ângulo aqui eu pintei, esse ângulo aqui, ó, eu coloquei só um arquinho e aqui eu coloquei um arco com um risco, tudo bem? É para dizer que esses 3 ângulos têm medidas diferentes. Então, cuidado, tá? Aqui só sendo matematicamente rigoroso, né, não fica muito bonito a gente falar assim, ó, o ângulo A, né, é igual a isso aqui. Na verdade, isso aqui é a medida. Então, o que vai aparecer muito para vocês, ó, é esse símbolo, ó. A medida do ângulo A, tudo bem, ó? É equivalente à medida do ângulo BAC, que não teria problema você também colocar ali CAB, né? CAB, tá? Ângulo A no vértice. Então, por exemplo, ó, o B, esse B com chapeuzinho, representa a medida do ângulo B, tudo bem? Esse C com chapeuzinho representa a medida do ângulo C. Daí, ó, sempre que nós tivermos um triângulo, no caso aqui no plano, o que nós temos? A principal relação entre os ângulos do triângulo, tá? Qual é a principal relação? A lei angular de Thales. O que a lei angular de Thales garante pra gente? Que em qualquer triângulo na face da Terra, se você somar os 3 ângulos internos, você sempre vai obter quanto? 180 graus. Então, olha só. Aqui eu tô dizendo o seguinte, se nós somarmos as medidas dos ângulos, então, ó, a medida do ângulo A, que eu tô falando aqui que vale A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, isso aqui vale sempre 180 graus. Essa é a principal relação que nós temos, angular, que nós temos em qualquer triângulo, né? A soma da medida dos seus ângulos internos fechando 180 graus, para qualquer triângulo na face da Terra. Agora, quando a gente trabalha com triângulo, lembra? Nós podemos classificar esses triângulos em 2 casos, quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? A gente pode dar nomes. Então, ó, vamos lembrar da seguinte representação. Quando nós trabalhamos com ângulo, em particular, deixa eu apagar aqui, ó, printa a tela aí. Então, ó, deixa eu segurar aqui. Pensando só nos ângulos. O que pode acontecer com um ângulo? Um ângulo ele pode ter medida inferior a 90 graus, tudo bem, ó? Então, vou colocar assim, ó. Ó. Esse símbolozinho aqui, moçada, ele vai representar, ele vai substituir a palavra ângulo. Então, tem aqui, ó. Um ângulo, ele pode ser menor que 90 graus. E aqui um outro detalhe também, rigoroso, o rigor matemático, né? Não é o ângulo que é menor do que 90, é a medida do ângulo que é menor do que 90, tudo bem? Então o ângulo pode ter a medida menor do que 90, esse ângulo, um ângulo pode ter a medida rigorosamente igual, 90 graus. E aqui no caso eu posso ter um outro ângulo com a medida superior aqui, ó, maior que 90 graus. Só que aqui, moçada, é uma coisinha que você já deve ter percebido, né? Quanto que dá a soma dos ângulos internos do triângulo? Dá 180. Então, quando eu falo que num triângulo eu posso ter um ângulo com medida maior do que 90 graus, eu estou dizendo que essa medida ela é maior do que 90, mas ela em hipótese alguma vai superar quanto? 180, porque 180 é a soma máxima, tudo bem? Então eu estou dizendo aqui, ó, que esse ângulo aqui ele é maior do que 90, só que ele é menor do que 180. Lembra que nome que a gente dá para esses ângulos aqui, ó? Quando o ângulo é menor do que 90, como é que a gente chama o ângulo? Nós chamamos de ângulo agudo. Quando o ângulo é maior do que 90, nós chamamos de quê? Ângulo obtuso. E o mais famoso no caso aqui, né, é quando o ângulo tem medida igual a 90, que nós chamamos de ângulo reto. Tudo bem?
Por que eu estou comentando isso com você? Por que eu estou lembrando? Porque dependendo do tipo de ângulo que você tem no triângulo, é o nome que você vai dar para ele. O mais famoso é qual? Esse aqui. Quando um triângulo tem um ângulo reto. Quando um ângulo do triângulo é reto, lembra como nós chamamos? Nós chamamos o triângulo de triângulo retângulo. Tudo bem? Agora aqui talvez a novidade, ou talvez você vá lembrar agora, ó. Quando o triângulo tiver só ângulo agudo, lembra que nome que a gente dá? Quando todos os ângulos forem inferiores a 90 graus. Nós chamamos, ó, o triângulo só tem ângulo agudo, nós chamamos de triângulo acutângulo. Então nós temos o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo, e automaticamente, se você tiver um ângulo obtuso, o que nós temos? Um triângulo obtusângulo. Então nós podemos classificar, dar nome para os triângulos dependendo da medida dos seus ângulos. Todos os ângulos com medida menor do que 90, triângulo acutângulo. Um ângulo com medida de 90 graus, um ângulo reto, triângulo retângulo. E um ângulo com medida maior que 90 graus é o triângulo obtusângulo. Tudo bem? Tá? Outra coisa, nós também podemos classificar o triângulo em relação aos seus lados, né? Então, lembrado isso aqui, olha só. Então aqui, classificação quanto aos lados. Então aqui nós temos o triângulo ABC, que daí aqui é o lado A, aqui é o lado B e aqui é o lado C. Lembra importante isso aqui, hein? Se aqui é o lado A, o vértice oposto é o vértice A, vértice B, vértice C. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, nesse caso, o lado A tem medida diferente do lado B, que tem medida diferente do lado C. Então os três lados do triângulo são distintos, têm medidas distintas. Lembra que nome que a gente dá para o triângulo nesse caso? Quando os lados são distintos, nós chamamos ele de triângulo escaleno. Daí o que você pode ter certeza absoluta? Se os três lados do triângulo têm medida distinta, os três ângulos internos do triângulo também têm medidas distintas. Ah, professor, quanto que vale? Não sei. A única coisa que nós podemos dizer é que a soma dos três ângulos, a soma da medida dos três ângulos vai fechar quanto? 180. Mas quanto vale cada um? Não sei. Inclusive pode ser triângulo retângulo. Tá? Pode ser um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, e os dois catetos medidas distintas. Tá? Então esse é o triângulo escaleno. Três lados distintos, automaticamente também três ângulos distintos. Deixa eu pegar aqui azul. Não, azul não, vai confundir. Vermelhinho. Ó. Esse lado, esse ângulo tem medida diferente desse ângulo, que tem medida diferente desse ângulo aqui. Ó. Tudo bem? Tá? Segundo tipo, esse é o que eu mais gosto. Se eu fosse triângulo, eu queria ser esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal. E aqui vai salvar você em uma porção de exercícios, tá, moçada? Então, o que nós temos? Ó? Nós temos um lado que nós vamos chamar de base. Daí nós vamos, por enquanto, colocar uma entidade aqui, ó, que nós vamos chamar de altura. Mas vamos supor que a gente ainda não saiba que isso aqui é a altura. Então nós vamos ter o seguinte, ó, uma reta perpendicular, ou seja, que corta essa base num ângulo de 90 graus, e daí o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ó, onde a altura está cortando, vai ser o ponto divisor da base, vai ser o ponto médio, o ponto que divide a base em duas medidas iguais. Então esse comprimento aqui e esse comprimento é o mesmo. Daí o que nós fazemos? Ó, ligamos esse ponto aqui, ó, com o topo da altura lá, ó. E aqui também. Daí vamos pensar de maneira intuitiva aqui. Concorda que eu tenho um triângulo? Esse triângulo eu tracei uma altura, uma reta perpendicular. Essa reta perpendicular dividiu esse triângulo em dois triângulos que tem um ângulo de 90 graus. Então dividiu em dois triângulos retângulos, tudo bem? Daí, ó, o que nós temos aqui agora? Olha só. De maneira intuitiva, você pode pensar o seguinte, ó, esse triângulo retângulo da direita é exatamente igual ao triângulo retângulo da esquerda. Como assim, professor? Ó,
Esse cateto, que é a altura, é o mesmo para os dois. Tudo bem? Esse cateto e esse cateto aqui, eles têm a mesma medida, porque esse ponto é ponto médio, ó, dividiu essa base bem na metade. Qual que é a tua conclusão? Essas duas hipotenusas aqui, elas têm que, com certeza, terem a mesma medida. Então, o que aconteceu? Nós construímos um triângulo que possui dois lados com a mesma medida. Então, ó, se eu falar que esse lado aqui tem medida A, esse lado aqui também vai ter medida A. E quanto que vale essa base aqui? Não sei, ó. Eu vou falar que essa base aqui, ó, toda ela tem medida B. Óbvio, né? Óbvio. Se aqui vale B, se você precisar depois, você sabe que aqui é metade da base, aqui também é metade da base. Então, ó, olha só o que nós temos. Um triângulo com dois lados com a mesma medida. O lado A tem a mesma medida do lado B. Lembra que nome que a gente dá para um triângulo que tem dois lados com a mesma medida? Ele é o triângulo isósceles. E aqui no triângulo isósceles, nós já temos algumas coisinhas importantes, ó. Todo e qualquer triângulo isósceles, tem dois lados com a mesma medida. E daí o que nós temos também? Se eu tenho dois lados com a mesma medida, olha só, moçada, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também vão possuir a mesma medida. Esse aqui não, esse aqui é diferentão. Tá? Você vai até, nesse caso aqui, ó, você pode até, já deve estar até pensando, falar, professor, mas ó, esse ângulo aqui e esse aqui também vai ter a mesma medida. Só que daí agora são em dois triângulos diferentes. Mas vai acontecer isso também. Daí, daqui a pouco, né, mais pra frente, nós vamos ver o seguinte, que quando eu tenho um ângulo e eu tenho uma reta que divide esse ângulo bem na metade, nós vamos chamar essa reta de bissetriz. Então, lá no final, moçada, você vai conseguir juntar algumas peças, que é o seguinte, ó. Isso aqui, que por enquanto eu estou chamando de altura, que eu acho que é o elemento que está mais próximo de você no momento, você vai ver que no triângulo isósceles, essa altura a gente também vai chamar de bissetriz, vai chamar de mediana, vai chamar de mediatriz. Então todas as medidas notáveis que nós temos no triângulo, eles vão coincidir no caso do triângulo isósceles. Então é espetacular essa figura. Mas de imediato, o que a gente precisa no momento? Falou em triângulo isósceles, automaticamente teu cérebro absorveu o quê? Que um triângulo isósceles ele tem dois lados com a mesma medida e automaticamente dois ângulos, os dois ângulos da base no caso aqui, tá? Os ângulos opostos aos lados iguais também são iguais, tudo bem? Então, triângulo com três lados distintos, triângulo escaleno. Triângulo com dois lados iguais, triângulo isósceles. Daí agora tem o seguinte, ó, temos um caso especial de triângulo isósceles. Então deixa eu apagar aqui. Dentro do conjunto dos triângulos isósceles, nós temos um caso especial, que é qual? Imagine a seguinte situação. Imagine agora que nós vamos desenhar um triângulo aqui, ó. Aqui. Daí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho para cá. Só para ver se eu consigo pegar essa medida aqui, ó. Até aqui. Até aqui tá bom. Então, ó. Vou fazer o seguinte, ó. E para cá também. Olha só. Eu peguei essa medida aqui que eu vou chamar de L. Daí o que eu fiz, ó? Percebe que eu fiz uma circunferência aqui, ó? Eu peguei e fiz uma circunferência e perceba que a medida do raio dessa circunferência é exatamente L. Então, ó, significa que se eu pegar esse ponto que é o centro da circunferência até esse ponto aqui, ó, eu tenho o raio da circunferência. E o raio da circunferência é quem? L. Aqui. L. Daí do outro lado eu fiz a mesma coisa, ó. Eu fiz uma circunferência também de lado L, tá? Daí o que acontece? Essa circunferência aqui, ó, essa distância aqui, também vai ser, deixa eu apagar aqui, essa distância aqui também vai ser L. Daí a pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte, tá, professor, e daí? E daí que a gente fez o quê? Eu construí um triângulo que tem quantos lados iguais? 2. Falando, não, professor, você tá louco, você construiu um triângulo que tem 3 lados iguais. Tudo bem?
Se ele tem 3 lados iguais, necessariamente ele tem o quê? Tem 2. Sim? Tá? Então, ó, esse triângulo tem 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Ponto. Ele é um triângulo isósceles porque ele tem 2 lados com a mesma medida. Só que, estudando mais a fundo, nós percebemos que ele também tem um terceiro lado com a mesma medida. Então esse triângulo isósceles, ele tem 3 lados congruentes, 3 lados com a mesma medida. E todo triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida é o famoso triângulo equilátero. E se o triângulo é equilátero, 3 lados com a mesma medida. Daí agora vamos pensar o seguinte, no triângulo isósceles, se ele tinha 2 lados com a mesma medida, automaticamente ele tinha 2 ângulos com a mesma medida. Não é verdade? O que a gente pode pensar nisso aqui? Se o triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, o que você pode dizer? Que os 3 ângulos também têm a mesma medida. Então, olha só, nós sabemos que no triângulo equilátero, todos os ângulos têm a mesma medida, todos os ângulos são congruentes, todos iguais. Então agora, ó, a melhor conclusão do dia. Quanto que dá a soma dos 3 ângulos em qualquer triângulo? 180 graus. No triângulo equilátero, os 3 não são iguais? Então, se eu tenho 180 dividido em 3 medidas iguais, quanto que dá 180 dividido por 3? Isso, 60. Então, olha só, o único triângulo na face da Terra que você sabe direto quanto que mede o ângulo interno é o triângulo equilátero. Não tem outro. Então, falou no triângulo equilátero, você sabe que vai construir um triângulo cujos 3 ângulos internos medem 60 graus. Tudo bem? Então, quer construir um ângulo de 60 graus? Construa um triângulo equilátero. Beleza? Tranquilo? Um grande beijo a todos, um grande abraço e até a próxima. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau.